Não, porque eu sabia o que ia acontecer. É o pacto. Lembra da brincadeira da falta do Corinthians? Eu treino que a bola bate nas costas. Isso. Lembra? Ele faz assim. A questão do Vanderlan, por exemplo, olha que sutileza. O Vanderlan fez um ano muito ruim. E ele é bom jogador. O último jogo, ele tirou o Vanderlan da relação e não falou nada pra ele. Nossa, está fora do jogo. Beleza, passou o jogo, na segunda-feira o Vanderlan bateu na sala dele. Falou, por que o senhor me tirou você me tirou do jogo? E ele sentou o Vanderlan lá e explicou, por causa disso. Né? E aí ele coloca o Vanderlan na vaga do Caio Paulista, que estava muito mal também, e o Flaco Lopes. O Flaco é o melhor ano dele no Palmeiras, este. Mas ele até aqui fez gols importantes, mas muitas vezes, em jogos grandes, ele não conseguiu fazer gol. E agora o Vanderlan cruza e o Flaco faz o gol. 2 minutos antes teve o gol do Bahia anulado, justamente anulado. E o Palmeiras consegue virar. Então, esse tipo de explicação eu não consigo dar ao nosso telespectador. Eu não acho um fio para dizer, poxa, o Abel e suas incoerências, né? O Rômulo ficou lá na câmera hiperbárica. E de repente ontem entra o Rômulo. Entra o Rômulo no lugar do Dudu. E entrou bem o menino. Entrou bem. Né? Então, assim, cara, eu fico tentando entender o que é a manutenção do grupo, insistir na oportunidade para o jogador, para ele se recuperar, mesmo que isso possa custar ou causar uma eliminação nas Copas, como tem acontecido nos últimos 2 anos. Da onde vem essa coisa? Porque as pessoas falam muito, sim, o Palmeiras é um time frio, gelado. Eu sinceramente, cara, a vantagem de você não desistir nunca, beleza, mas quase todos os times têm isso, cara. Vambora, vamos lá, vamos não sei o quê, aquela palavra de vestiário. Então, para mim, é um pouco, assim, inexplicável entender a qualidade do futebol que o Palmeiras apresentou diante de um jogo contra o Grêmio. Completamente diferente. Né? Tudo bem, futebol não é transparência. São adversários diferentes. Tem o fator casa, tem o fator Estevão, que estava em campo. Né? Então tudo isso pesa, entra na análise. Agora, é o que eu falei agora para os amigos aqui no meu grupo de WhatsApp. Você passa, a partir de agora, a ter uma pedra zerada. O Palmeiras voltou a depender só dele. Entendeu? Isso é uma bênção. Isso é uma bênção num campeonato tão difícil como é o Campeonato Brasileiro. Então, neste momento, o Palmeiras só depende dele para ser campeão brasileiro, para ganhar o tricampeonato inédito, né, na história do Palmeiras. Então, é uma construção que há 12, 13 jogos ninguém poderia imaginar. Não dá para você imaginar uma coisa dessa. E beleza, termina o jogo. O Rony terminou de lateral direito. Não sei se vocês viram. O Rony de lateral direito. Desarmando e vibrando. O Marcos Rocha de terceiro zagueiro. Esse gigante desse capitão, cara, você pode achar o Arboleda melhor que ele, mas o espírito dele você não vai encontrar nem no Arboleda e nem em ninguém. Ele jogou lá na Bolívia, voltou, e o Abel, ele estava ainda com a roupa do Paraguai lá na concentração do Palmeiras. Falou, não, pode tirar isso aí que se precisar você vai entrar. E precisou, o Murilo machucou de novo. E ele foi pro pau. E ele foi pro jogo. Então acho que se a gente juntar tudo, tem o porquê, né, desse time não desistir nunca. Tem o porquê das lideranças que o Abel preserva, mesmo às vezes os caras não jogando tão bem. Veiga, Gomes. Ontem o Everton fez 2 defesas espetaculares. Das 5 chances que o Fortaleza teve, 2 pararam no Everton. Então, aí a gente começa então a compreender um pouco por que ele tem essas lideranças que são 8 jogadores, 7, 8 jogadores. Estou até tirando o Dudu dessa história. E o futebol é uma coisa inacreditável, né? O Felipe Anderson pediu para sair. E eu em casa, graças a Deus, né? E aí ele coloca o Gabriel Menino e acerta o time. Você fala, o Gabriel Menino não pode mais entrar. Pois é, cara. É inacreditável. Aí equilibra o time. Equilibrou o time.
voltou o Veiga para jogar um pouco mais à frente, um pouco mais à direita, e aí o Flaco e o Vanderlan, o Flaco entra de 9 e o Veiga sai exausto e ele acerta o time. O time passa a ter os 2 homens no meio, passa a ter o Rony de ponta direita, marcando o lado direito, porque o Bahia inverteu o lado, né? Primeiro tempo foi o lado esquerdo do Palmeiras, lado direito, com o Gilberto, e no segundo tempo o Ceni inverteu o lado. Era mais o lado esquerdo do Bahia, atacando muito o Palmeiras. E aí ele segura com o Rony ali do lado direito, põe o menino no meio, equilibra o meio campo, e, cara, é um inexplicável. A bola bate no jogador do Bahia, acho que a bola ia fora, mas tudo bem. Entra, o gol foi anulado, e depois sai o gol do Flaco no cruzamento do Vanderlan, que foi o primeiro cruzamento dele, a assistência dele do ano. Se não foi a primeira, foi a segunda. Na hora do cruzamento ele teve um espaço lá que também imenso. Entendeu? Mas era uma bola, não era um lance assim perigoso, né? Foi um cruzamento e aí agora, o posicionamento do Flaco em cima do lateral, que é aquele que numa linha de 4, que vai ter o problema com a bola aérea, no caso o Juba, e o Flaco busca muito bem esse segundo pau, né, como a gente fala, foi uma das jogadas preferidas do Palmeiras do ano. Eu vendo o Massini falar, eu não vou me atrever a explicar o que ele está considerando inexplicável. Eu gostaria de a minha visão sobre o Palmeiras... Entendeu? O motivo de você ficar um tempo... Fala, pô, agora vai jogar bem. Sim, a minha visão sobre o Palmeiras é parecida com a visão que eu tinha sobre o São Paulo tricampeão, tanto que o Palmeiras pode ser tricampeão, com algumas diferenças sutis. Estava até falando com você hoje, né? Tirando que os palmeirenses me pedindo a comparação, o São Paulo tricampeão. Eu acho que o São Paulo tricampeão, ele tinha um pouco mais de regularidade de atuação em relação ao Palmeiras. Ele ganhava várias vezes sem jogar exatamente bem. Esse é um conceito bem relativo, né? Isso. Ganhar sem jogar bem, que acompanha o trabalho do Abel e acompanhava o trabalho do Muricy. Tudo bem. Desde o primeiro ano do trabalho do Abel, mais pontos do que desempenho, certo? O Muricy parecia isso também. O São Paulo tricampeão, ele tinha uma coisa, foi cada vez mais consistente defensivamente para poder ganhar. O que é difícil é a gente entender o Palmeiras, talvez no seu ano menos consistente defensivamente, e isso está provado, pelos gols que toma, pelas oportunidades que oferece o adversário. Isso não acontecia com o São Paulo tricampeão. O São Paulo só foi tricampeão por causa da defesa, né? O Palmeiras mesmo assim. E aí a minha explicação para os dois times, para a consistência, é a longevidade do trabalho, referências, estrutura e, como diz o Abel, o aspecto mental, o aspecto emocional no futebol é tudo. É só ver com o adversário do Palmeiras atual. Como foi o Grêmio e o São Paulo na última tricampeonato. A capacidade, o que a gente fala? A capacidade de regeneração do Palmeiras, como era do São Paulo, é incrível. Isso é um trabalho mental. É mais do que tático, técnico, né? É um trabalho... A força mental do Palmeiras, ela é muito grande, a ponto de superar eliminações. O Palmeiras já esteve nessa situação no Brasileiro há poucas semanas. Ele arrancou e passou a só depender dele. Aí, em 2 semanas, abriu o Botafogo 6 de novo. Acabou. Mas o Palmeiras não desistiu. E cada entrevista do Abel era assim, nós vamos fazer a nossa melhor campanha, nós vamos... Aí se o Botafogo for, eu não posso fazer nada. E era a mesma discussão do Muricy. Se o Grêmio for, eu não posso fazer nada, né? O São Paulo tricampeão perdeu os 2 confrontos com o Grêmio. É diferente agora do Palmeiras e Botafogo, que o confronto entre os dois na parte final. São Paulo e Grêmio na primeira rodada, tanto do primeiro turno quanto do segundo turno. O São Paulo perdeu os 2 jogos do Grêmio. Então ele não tinha mais confronto direto. Se o Grêmio ganhar, eu não posso fazer nada. O meu eu vou fazer. Vou tentar fazer. E a oscilação entre os jogos, ela largou. E o Tite de 2013, campeão de Liberta tal e 12, e do mundo em 12, o Corinthians foi um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro de 13, a ponto dele tomar um 4-0 da Portuguesa e pedir demissão no vestiário, e o Corinthians segura para ele ir embora de maneira mais honesta, ali, enfim, no final do ano. Fazer o que o Abel consegue fazer, que é o que você está dizendo, transformar esses caras o tempo inteiro
não é só mais um jogo. Temos que ganhar, temos que... Cara, isso no meio do futebol, isso é muito mérito. Jogador, cara, os caras largam mesmo. Os caras não é que... E o largar é não dar aquela coisinha a mais no treino, às vezes uma dorzinha que se é uma final da Liberta o cara tá no jogo, como é Bragança o cara não vai, como é Criciúma o cara não vai, quando é ônibus no Paulista o cara não vai. Eles são assim, a imensa maioria. Só que no Palmeiras me parece que os caras não podem ser assim e não deixam eles ser assim. Então acho que isso daí é um mérito, para mim é o maior mérito que tem. Pode ter mérito tático, pode ter, o que vocês quiserem, mas o mérito de deixar esses caras com a chama acesa, independentemente da situação, para mim, é o maior mérito. Uma coisa é pegar o Corinthians de Itaquera com bicho dobrado. Aí, meu amigo, os caras vão querer comer a grama. Uma hora que vai pegar lá o Bahia lá, ou o Criciúma em casa, ou não sei, os caras seguem na mesma pegada. Então, isso é muito mérito. E o que o Massa tem dificuldade para entender, e eu acho que o Arnaldo falou bem, lembrou do... E o Corinthians viveu isso. Alguns times criam uma casca vencedora, gente. Essa casca vencedora, ela te dá uma tranquilidade para você agir nos momentos ruins, ou te dá uma força maior para você atropelar o adversário no momento bom, e ela vai desanimando os seus adversários. Essa casca vencedora... ela é meio subjetiva, ela não é um negócio... A gente não consegue ver. Não consegue ver, mas ela existe. Ela existe. O Corinthians viveu isso, o São Paulo viveu isso. É uma casca vencedora que te tira de uma situação, às vezes, completamente adversa. O Botafogo pode criar essa casca. Mas precisa ganhar. Se nesses 10 dias que vem aí pela frente ele meter os 2 títulos, você vai ver o Botafogo de 25, o que ele vai ser? Perfeito. Vai ser muito mais forte, muito mais resiliente. E talvez o Palmeiras deu uma sorte de estar exatamente na posição. Eu pego o Botafogo e o Botafogo disputa a Liberta. Porque se o Botafogo ganha a Libertadores e pega o Palmeiras depois, levinho com o título de Libertadores, eu acho que o Botafogo joga muita bola contra o Palmeiras. Sim. Muita bola. Tem razão. Cara, eu tô campeão da Libertadores, o título inédito na história do clube. Eu fiz uma coisa já muito grandiosa. Se der um problema no Brasileiro, eu sou campeão da Libertadores, cara. E ele ia jogar levinho. O Palmeiras dá muita sorte nesse sentido. Ele vai pressionado ao Allianz Parque, ainda pressionado com a parte física, medo de machucar, e ainda depois vai ver se ganha Libertadores ou não. Então ficou um mundo muito bom ali, uma sequência... Jogou a bomba pro outro lado. Muito pro outro lado. Esse negócio que você tá falando sobre a casca vencedora, eu tava falando com o Massini antes do jogo. Eu sempre falo sobre isso. Para pensar num outro esporte que tem no Brasil, enfim, o vôlei brasileiro, que agora não está nem tão poderoso assim, durante muitos anos aí, recentemente, dos anos 80 para cá, foi sempre um vôlei muito vencedor, o masculino, o feminino e tal. E ele tinha isso. Então tinha lá, perdeu o segundo set, não sei o que, tá 20-15 no tie-break, vai perder, não sei o que e tal. Pumba, ganha. A hora que você fala, daqui não vai sair mais nada, ia lá e ganha. E o basquete brasileiro, que já foi muito vencedor, nos anos 60 e tudo mais, é exatamente o contrário. É a bola que na hora H bate no aro e sai. Na hora H, não, agora vai, bate no aro e sai. É a diferença da casca vencedora e de quem ainda não tem isso. Isso para mim é claríssimo no Palmeiras. É claríssimo no Palmeiras. O Palmeiras foi eliminado nas oitavas de final da Libertadores e nas oitavas de final da Copa do Brasil. E a vida continuou. E ele chega no final do ano na bica para ser campeão de novo. O que não quer dizer, né? Eu acho que aí é um outro asterisco desse momento. O que não quer dizer, embora esteja até no livro, que jogar uma frente única seja uma garantia de melhora de desempenho. Acho que essa é uma das maiores dificuldades de entender o que você está fazendo. Mas está todo mundo na mesma... Todo mundo que vai sendo eliminado, porque aí a capacidade de mobilização, Arnaldo, tem que ser maior ainda. Então, menos jogos. A Marisa Monte, menos... A Marisa Monte canta aquela música do poeta Gentileza. O que vale mais, o livro ou a sabedoria? Né? A sabedoria do dia a dia ou é o livro, o estudo? O livro mostra pra gente o seguinte: quanto mais tempo de trabalho você tem, se você não é... Porque o Abel não é burro, né? Vamos lá. Primeiro, ele não é um treinador ruim. A comissão técnica dele é boa.
Então, com todas as condições que o Palmeiras oferece. E tem tempo para treinar. Então, mas que é muito treino e pouco jogo, que a torcida não entendeu O isso. Arnaldo tá falando o seguinte: pega os 11 que vão jogar, tá tudo bem ter pouco jogo. Pega o 19º do elenco. O que ele vai falar? Meu, quando que eu vou jogar aqui? Tem pouco jogo. Mas o próximo jogo é daqui a 10 dias. Isso, fora da terceiro lateral. Rômulo sair lá do pré-sal e jogar. O próximo jogo é daqui a 10 dias. Então, O Palmeiras jogou 3 jogos em outubro. então, aí você Não fala é o quê? fácil isso. 23º cara do elenco. O, que vai, o entendi que terceiro é buscar volante. um equilíbrio. Né? Entendi. É muito difícil, cara. É um... Manter os caras na pegada, bem Eu fisicamente. acho esse negócio um mérito. Aí a Dedé falou assim: mas o que restava ao Palmeiras a não ser lutar pelo brasileiro? Tem time que cai numa Copa, cai na outra e acabou. não luta por mais ninguém. Acabou. Não luta por mais nada. Se entrega e vira o ano, demite o técnico, faz tudo. Então, o comentário da Dedé eu acho curioso, né? As pessoas usam o brasileiro como o resto. É isso, como se não, agora temos aí o brasileiro, é o mais, tranquilamente, o mais difícil E de ser. quando ganha também Mas- larga, que eu mas acabei aí, de contar. eu sei 2009 largou. Campeão paulista e Copa do Brasil com um bom time, não foi embora ninguém. Poderia ter brigado, não briga, cara. Os caras simplesmente... Ou quando ganha, como você disse. Como é o ganha. Flamengo do Dorival. Então, mas eu ganhou acho a que- Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, largou o brasileiro, nem ele ficou. Então, eu acho que aí é o assunto para outro dia. Hoje a comparação é Palmeiras e Botafogo. Mas quando a gente for, o Tironi falou, ó, vamos deixar passar um pouquinho para a gente fazer a comparação Palmeiras e Flamengo. Que aí também tem casca e conquista, Tem. investimento, mas não tem trabalho sólido. Aí você vê como é que o Flamengo se desmobiliza fácil e como o Palmeiras É o contrário. não se desmobiliza. É o contrário. E aí é uma comparação interessante. Né? É uma comparação O interessante. time, E sabe por quê? Porque o boleiro vai falar assim, acho que cara aí do técnico aí do Flamengo já vai sair. Beleza. O Marcos Braz é meu O do chefe. Palmeiras falou, ou eu corro, porque esse Abel não vai sair nunca daqui, os caras não vão tirar. Ou eu corro, ou é ele mesmo, eu tenho que ficar aqui. Ele não vai sair, isso vai ser eu que vou sair. Eu acho que aí vocês me convenceram da explicação do 19º, tirar o Vanderlan da relação. É Falei, isso. você acha que tá legal? Tá fora, não vai pro jogo. Exatamente. E não deu explicação nenhuma pra ele, não. Tava lá o nome na lista, lá tá fora do jogo.